Cara, ó, um assunto que eu acho que a gente tem que falar hoje é a volta da esperança para uma das grandes torcidas do Brasil, tá? O Vasco, os sócios aprovaram a venda de 70% do Vasco para a 777, tá? A empresa aí que compra o Vasco, venda aprovada. É muito bom ver esse gigante do futebol brasileiro tendo esperança novamente de que vai voltar aos tempos de glória. Eu sempre digo, é uma das torcidas mais apaixonadas que eu já vi. A torcida construiu o próprio estádio. A torcida com o time brigando contra o rebaixamento fez campanha e alcançou o maior número de sócios torcedores da América naquele momento. O Vasco fechando com a sua torcida. É uma torcida que abraça o Vasco, que empurra. E, para mim, no estádio, uma das mais impressionantes. Então, eu queria até perguntar para todo mundo da mesa a importância disso, de ter o Vasco da Gama, o gigante da colina, provavelmente de volta. Aquele Vasco sem as vergonhas da política, o Vasco que foi vítima aí de vários escândalos, eleição onde morto votava. Tinha morto votando no Vasco da Gama e agora podendo encontrar de novo o caminho das glórias. A gente está voltamos aí, ó, de volta à Rádio Jovem Pan para falar sim do Vasco, esse clube gigante que acaba de ter, ontem à noite, foi aprovada a venda de 70% do clube pelos sócios para 777. Mauro, você que também cobriu muito o futebol do Rio de Janeiro, a gente acompanhou muito a torcida do Vasco, o Maracanã dividido naquela época de 2001, 2000. Qual a importância disso para o torcedor vascaíno? Que a gente vê uma grande esperança nesse momento. Todos os torcedores vascaínos nas redes sociais, muita esperança, dizendo inclusive, vamos voltar a bater de frente com o Flamengo, no Rio de Janeiro, a 777, tem os dois lados. Mas eu acho que na situação do Vasco, tem que se comemorar muito, né, Mauro? Não dava para o Vasco continuar do jeito que estava, com os escândalos políticos que tinham dentro do clube. O Vasco não tem outra saída, né? A tal luz no final do túnel é essa, não existe outra. Até porque o Vasco tem uma política muito complicada, né? A política do Vasco, a disputa pelo poder, e ela se acirrou depois da morte de Eurico Miranda, porque deixou um vácuo, né? Então eles estão ali sempre disputando, diferentes grupos que se unem contra outros grupos, depois eles brigam entre si, toda hora eliminada a justiça por isso, por aquilo. É muito complicado o Vasco. O Vasco não conseguir, acho que dificilmente o Vasco conseguiria se unir e se pacificar para fazer um projeto de reestruturação. Então a venda aí do futebol do Vasco para os investidores, a SAF, né, é a única saída razoável para um clube com potencial, que é importante frisar, muito maior do que o do Botafogo e do Cruzeiro para faturamento e tudo mais. A torcida nacional, uma torcida muito grande e muito carente, né? São 4 rebaixamentos e esse ano é o 5º em que o Vasco joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso em 14 anos. Em 14 anos o Vasco foi rebaixado 4 vezes e disputa, como não subiu ano passado, pela 5ª vez a Série B. Então você vai pegar aí os anos de queda de novo. O Vasco praticamente só fez campanhas vergonhosas, tirando ali aquele período em que o Roberto era presidente, que complicou mais a situação, que foi quando ganhou a Copa do Brasil e foi vice-brasileiro, 2011. Né? Já tinha sido rebaixado antes, que montou um time que não podia pagar. Chegou na temporada 2013, no começo do ano, o Vasco está ficando sem jogadores, todo mundo começou a ir embora. E essa situação permitiu a volta do Eurico, o que não foi bom para o Vasco. Né? Evidentemente não foi bom, porque o Eurico Miranda não tinha mais o que acrescentar ao Vasco. Aí depois ele morreu e com isso essa briga é sem fim. Agora, acho que é importante entender, assim, a grana que vai entrar são 700 milhões para serem investidos nos próximos anos. 70 milhões já foram antecipados, como empréstimo. Então, desconta, cai 630. 120 devem ser investidos nesse ano. 120 milhões de reais é uma grana considerável para investimento em contratações e também estrutura, centro de treinamento? Sim. Mas esse dinheiro, para esse ano, o que virá, o que está previsto para os próximos anos, não coloca o Vasco no nível de investimento do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, com seus benfeitores. Né? Não coloca. É importante frisar isso. Porque o botafoguense se empolgou achando que chegou um milionário, comprou o Botafogo, vai montar um time, vão ganhar todo mundo. Não vai ganhar todo mundo. Pode ser que o Botafogo do John Textor, daqui a alguns anos, tenha de fato um time tão bom quanto os principais times do país. Hoje não tem. E além disso, demanda tempo para você transformar um grupo de jogadores, no caso do Botafogo foram tantos, né, numa equipe competitiva. O Botafogo de novo empatou em casa com o Ceará no sábado, de novo a torcida vaiou, chamou de time sem vergonha, tudo igualzinho antes da SAF.
Não mudou nada. Já teve quase perdeu o jogo. Teve invasão já do clube lá, com os jogadores fazendo tratamento, né? A torcida lá entrou e tal, aquela coisa toda. Então acho que é importante que o vascaíno entender que essa é uma nova perspectiva. O time deve subir e deve ficar mais forte para o ano que vem. Mas não deve o torcedor do Vasco se iludir achando que em um ano ou em poucos meses vai ter um time mais forte do Brasil. Porque isso dificilmente vai acontecer. É quase impossível pelos valores que estão sendo apresentados. Isso vai ser pouco a pouco. E a partir de 2027, os investimentos, pelo menos é o que está lá desenhado, eles serão compatíveis com o desempenho esportivo. Então vai ter investimento, o Vasco tem que nos próximos anos ter desempenho melhor, ganhar títulos, fazer boas campanhas no Brasileiro, disputar competições internacionais, para que os investimentos aconteçam. Isso é um negócio, gente. Não é um negócio, o cara vem aqui, bota... E outra coisa, uma coisa positiva que eu vejo, até comentava com um amigo meu vascaíno, o Cal, hoje de manhã sobre isso. O Vasco não parece ter uma SAF, digamos assim, personificada num determinado sujeito, como o Botafogo tem lá o John Textor. Quando chegou, o torcedor deu uma nota de R$20 para ele, né, no aeroporto, e ele balançou bandeira lá, depois da vitória sobre o Fortaleza, mas no começo do campeonato. Ninguém ama como aqui se ama o time, cascata, não tem nada disso. O torcedor brasileiro, de todos os clubes, é super interesseiro. Quando o time tá mal, ele abandona o time. Do Botafogo não é melhor do que os outros, é igual. Então o Botafogo viveu uma fantasia e agora tá vendo na realidade que a coisa mesmo com grana, é mais difícil do que parecia. E essa experiência do Botafogo, ela tem que ser muito bem observada pelos vascaínos para que não criem expectativa exagerada e aí nos eventuais problemas e dificuldades que possam vir a surgir, é provável que aconteça, nessa reformulação do futebol do Vasco, o cara não achar que tudo é uma porcaria, porque vai melhorar. O Botafogo também já melhorou, vai melhorar, mas não é tão rápido, porque eu vi ontem, é normal que o torcedor reaja assim, mas eu acho que é preciso que ele entenda, senão atrapalha. O cara imagina, não, ano que vem vamos ter um time forte, bater de frente com o Flamengo. Pode até ganhar do Flamengo, claro. Mas não vai ter um time com investimento que o Flamengo tem. Porque o do Flamengo vem de muito tempo. O Flamengo vai fazer no ano que vem, 2023, 10 anos que começou a fazer a sua recuperação financeira, administrativa. E os jogadores, você pega lá o Everton Ribeiro, os que o Vampeta citou agora, chegou em 2017. O Gabriel chegou em 2019 emprestado. Vitinho em 2018. Diego Ribas em 2016. O Bruno Henrique em 2019. O Pedro em 2020. O Vidal agora, acabou de chegar, a Cebolinha agora, acabou de chegar. Então esses jogadores estão sendo contratados ao longo do tempo. O cara do Vasco falou, quando eu lembro que ele deu a volta, ela falou, a última vez que o Vasco vai jogar com inferioridade teve financeira. Essa frase. Eles venderam essa que eu ilusão, acho que também é uma coisa perigosa. Porque é só fazer a conta. Vem 120 milhões de reais, você transforma isso em euros, você contrata quem? O Gabigol e mais um cara. Você não vai mudar o time. A gente viu agora todo o time do Flamengo. O Vasco acho que vai melhorar. Se o desempenho esportivo for bom, os investimentos continuarem, vai ter um time forte. Tem potencial de sobra para isso, porque tem uma torcida enorme e nacional e muito carente, que com um time bom vai apoiar mais ainda. Já está apoiando agora, na segunda divisão. Mas é preciso entender que isso é um processo que leva tempo. Leva tempo, não é automático, não é assim, instantâneo. Porque criou-se no Brasil a fantasia, já virou SAF, resolveu tudo. E outra coisa, se não for bem gerido o futebol, pode dar errado. O Genoa, da Itália, que é um clube tradicionalíssimo, já foi várias vezes campeão italiano, no passado remoto, mas já foi campeão italiano, está na segunda divisão. E essa mesma empresa, 777, faz a gestão do Genoa. Então, pode haver fracasso. Tem que ter muito pé no chão. Eu entendo que o torcedor fique lá aloprado e não, agora vai e tal, tudo bem. Mas passar dessa folha inicial é bom entender. O torcedor precisa entender. Senão ele vai passar um Januário amanhã e diz, não, agora vão ganhar de todo mundo. E se não ganhar? Aí acha que tudo é uma porcaria. Não é que seja uma porcaria. É a única saída. Mas é preciso ser um pouco realista nessa hora. E o exemplo do Botafogo está muito do lado para o torcedor do Vasco se iludir e criar uma expectativa além daquilo que deve ser criado como expectativa pela recuperação do Vasco. Eu acho que essa última palavra do Mauro é o que vale. É a questão de colocar gente do futebol com competência. Senão, meu amigo, senão a maionese desanda. Não adianta você botar muito dinheiro e não souber trabalhar a gestão e a administração do futebol. Então aí que tá, tem que tirar um monte de gente incompetente, colocar gente competente para montar, para primeiro trazer um bom treinador, um grande treinador, montar um grande time, montar um bom time, tudo com passo a passo, mas tem que ser feito, porque tudo é por aí, é a gestão e a administração do futebol. Senão, esses milionários sempre estariam arrebentando, né? E não é o caso, tem muita gente que entra aí e não dá certo. Não dá certo porque não tem bom gestor e boa administração do futebol. Eu acho que tudo está aí. Claro que o dinheiro é muito bem-vindo,
porque o Vasco viveu numa tanga danada, como está vivendo o São Paulo, como vive o Corinthians economicamente muito mal. Mas se não tiver uma gestão perfeita do futebol, correta do futebol, com gente competente dentro do Vasco para trazer gente competente e fizer um bom trabalho esse pessoal do futebol, nada adianta esse dinheiro que está entrando, porque o resultado não virá dentro de campo. Isso para mim é o fator básico para dar certo. Com SAF, sem SAF, você precisa exatamente de gente competente dentro do futebol. Eu acho a única chance que o Vasco tem, né? Acho que é importante o que o Mauro falou, né? Da expectativa que é criada. O torcedor, ele tem, principalmente um torcedor que tem sofrido muito, aqui, né? Ele tem a expectativa de que, a partir de agora, nós vamos ganhar de todo mundo, nós vamos ter um super time, isso leva tempo, né? A empresa tá pegando um clube numa situação difícil, e é negócio, ninguém vem aqui porque é legal, bonzinho e vai colocar milhões e milhões, é um negócio, então o investimento depende de muitas coisas, mas não tinha saída, né? O primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008, faz muito tempo, tem mais de 10 anos que o Vasco caiu pela primeira vez, e não reage, não sai dessa, tá toda hora, sobe e desce, ano passado nem conseguiu subir, tá lá na Série B, vai subir, vai jogar a Série A ano que vem, mas se não tem a SAF, né, se continuasse do mesmo jeito, daqui a pouco voltaria para B, então não tinha alternativa, e aos pouquinhos vai montando a sua gestão, né, quem vai ser o diretor de futebol a princípio, né, com a empresa, é o Paulo Brax, eu conheço o Paulo, a gente já viajou uma vez para Madrid junto de um curso ali de... Eu conheci a estrutura na Espanha, na época o Paulo era diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. É um cara que ele se esforça para aprender, para estudar, para saber. Ele é um cara que tem interesse nessa área de gestão e se preparou para isso. Ele ainda é novo nessa área, né? Ele saiu da Federação Mineira, foi para o América, depois para o Inter. Agora vai trabalhar com essa empresa no Vasco da Gama. Né? É um cara que ele estudou para estar ali. Né? Tomara que dê tudo certo e diminui muito a influência política. Né? Até semana passada o Petkovic esteve aqui, depois a gente foi almoçar lá. Eu perguntei para ele, você já foi treinador, né, do Vitória, do Criciúma, por que você pretende seguir? Ele falou, é muito difícil ser treinador aqui, porque a política, o seu trabalho é avaliado pela política e não pelo seu trabalho, né? Então, você chega como salvador da pátria, depois você também é o cara que vão tirar para trazer outro salvador. Então é muito difícil. Então, pelo menos a política deve influenciar menos do Vasco, o que é muito bom. A política no futebol, complica muitos times e no Vasco talvez seja o de pior situação, né? Há várias situações que a gente já viu em eleição do Vasco que são muito complicadas. Ô Vamp, você, né, que jogou bola, que jogou contra o Vasco, é um dos maiores do Brasil, né? Em termos de torcida, em termos de história. A história do Vasco é muito bonita, né, cara? Principalmente na época da escravidão, tudo, né? O Vasco tem a quinta maior torcida do país, né? Teve seus personagens, né? O Dinamite agora, graças a Deus, acho que tá até melhor, né? Que ele tá no hospital de novo. De novo? Foi de novo? Foi internado de novo, né? Um dos maiores jogadores da história, você vê ali, ó, Edmundo, Romário, Pedrinho, Felipe e outros que surgiram no Vasco, uma história maravilhosa, um time de multidões, tem um patrimônio legal também. O que a gente é triste é você falar assim, ó, pegar 400 milhões, 500 milhões e comprar 70% de um clube, 600 milhões, por esse valor, um jogador. A quinta maior torcida do Brasil. Quando eu falo um jogador de 50 milhões de euros, né, 100 milhões de euros, dois jogadores qualquer vale uma dívida toda do Vasco, né? Como eu falo do Vasco, eu falo do Cruzeiro, eu falo do Botafogo, e principalmente a moeda. Os caras chegam de fora, quanto é que custa isso aí? Tem não sei quantos milhões de torcedores. Qual é a dívida? Tem uma dívida aqui de 600 milhões. O cara converte isso para euro, 100 milhões de euros. Pro mundo da bola e pros europeus não é nada. Olha a que ponto chegou. Eu sei que depende disso mesmo, estão com a corda, mas muito barato.